A Polícia Civil investiga fraudes em contratos com a Secretaria de Saúde, desta vez em Iporá. Foram apontadas irregularidades em procedimentos de dispensa de licitação realizados pelo município. Quem está com o assunto ao vivo agora, Almir Costa. Com você, Almir. Lucílio, pois é, como disse na abertura do jornal, esta investigação da Polícia Civil resultou numa operação que foi desencadeada hoje de manhã. Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, tanto aqui em Goiânia quanto lá em Iporá, onde supostamente essas fraudes aconteceram. A investigação da polícia aponta nesse sentido para um prejuízo de 5 milhões de reais, além de mandados cumpridos também aqui em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, Trindade, Santo Antônio de Goiás, Cesarina e também em Palmas, no Tocantins. Segundo a Polícia Civil, essas fraudes aconteceram em 2021, em plena pandemia do coronavírus. Eu estou aqui ao lado do delegado Bruno Barros Ferreira, que é quem está à frente das investigações. Delegado, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como que essas irregularidades, que esses crimes cometeram para que houvesse esse prejuízo a priori de 5 milhões de reais em dispensa de licitação. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. As investigações, elas evidenciam que 4 empresas, pelo menos, elas se organizaram no sentido de participar de dispensa de licitação em 2021 no âmbito do município de Iporá. Pelo menos 3 dessas empresas elas foram organizadas de maneira fraudulenta. A titularidade era falsa na medida em que terceiros, vulgarmente conhecidos como laranja, figuravam como os proprietários formais para mascarar, inclusive, 2 investigados que eram os proprietários de fato desse grupo empresário, que foram inclusive em 2016 investigados e denunciados por o Ministério Público por crimes contra a administração pública no bojo de licitações. Nas dispensas nós conseguimos observar uma série de fraudes. Existem alguns casos que nós observamos que as notas fiscais foram emitidas por uma empresa localizada em Palmas e aqueles itens de saúde foram supostamente recebidos no mesmo dia, poucas horas depois, em Iporá. Depois que essas empresas elas foram declaradas vencedoras nesses processos de dispensa, elas acabaram praticando sobrepreço na execução do contrato. Em alguns casos, conforme a perícia técnica demonstrou, existe uma variação da ordem de 21.700% do preço praticado em mercado. Alguns itens chegaram a custar 217 vezes a mais do que aquilo que a gente ordinariamente vê no mercado. Além desses empresários, dessas empresas envolvidas, quais são os agentes públicos envolvidos nesse esquema e que estão sendo alvo dessa investigação? O prefeito, inclusive? Bom, foi alvo das buscas hoje, mas as investigações elas caminham hoje no sentido de identificar e individualizar as condutas dos agentes públicos envolvidos. Todo o contexto que foi observado e aqui explicado, ele demonstra que essas empresas estavam em conluio com os agentes públicos e por essa razão, essas fraudes foram praticadas dessa maneira. Agora, as investigações seguem no sentido de identificar, analisar esses documentos que foram apreendidos, interpretá-los, analisá-los e, ao final, produzir e entregar ao Poder Judiciário o resultado. Mas os agentes públicos envolvidos serão investigados individualmente para que possamos individualizar as respectivas condutas. Nessa fase, para a gente encerrar, delegado, por que ninguém foi preso? Bom, nós reputamos que a medida investigativa mais adequada e pertinente, nesse primeiro momento, seria as buscas, inclusive para a gente reforçar o material, o arcabouço de provas que a gente já vinha colhendo. Okay. Muito obrigado, delegado, pela sua participação aqui no SBT Notícias Goiás. E vale lembrar, né, Lucílio, que o Nassoitan Leite é aquele prefeito polêmico lá de Iporá, que inclusive perdeu as eleições este ano, né, para vice dele, que chegou a assumir o mandato, depois daquele episódio que repercutiu nacionalmente, que a gente mostrou muito aqui no nosso jornalismo da TV Serra Dourada, né? No ano passado, ele invadiu a casa da ex-esposa com uma caminhonete e efetuou 15 disparos dentro desse imóvel, tentando, segundo as investigações da Polícia Civil, matar essa ex-esposa e o namorado dela que estavam dentro desse imóvel. Ninguém ficou ferido. Ele, depois disso, fugiu, ficou alguns dias foragido, depois se entregou, foi preso. A polícia continuou a investigação, mas a justiça mandou soltá-lo. Hoje ele responde a esse inquérito, a essa investigação em liberdade, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica, e na última eleição
o candidato dele lá perdeu justamente para vice que havia assumido no lugar dele em função dessas investigações. Eu volto com você. Muito obrigado, Almir Costa, pelas suas informações. Nós estamos buscando respostas da Prefeitura de Iporá, tá? A gente continua. Vocês não devem resposta à TV Serra Dourada ou SBT Notícias Goiás, mas para a população de Iporá. E eu lembro muito bem desse momento que ele estava preso, depois que ele saiu da cadeia, ou na Soitã, que em praça pública um bando de baba-ovo ficou ali, soltaram foguetes, puxando o saco. Tem que parar de puxar saco de político, minha gente, de secretário, de secretária. Mas, Lucílio, você não tem amigo político? Tem. Tenho um amigo político, almoço na casa de alguns, tenho amizade com outros, mas eu separo as coisas. E deixo bem claro para os meus amigos políticos, andem na linha, porque se passar do que é ético, o pau come. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, pau que dá no amigo dos outros, vai dar no amigo meu também.